Então, gente, boa noite pra todo mundo. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu, como eu tinha discutido na verdade na última aula, né, a gente vai agora se aprofundar um pouco nos fundamentos, não fundamentos, eu diria, mas alguns pontos interessantes assim sobre a arquitetura. A gente viu, né, durante esse semestre várias manifestações artísticas, né, possibilidades de manifestação artística que se relacionavam muito profundamente com os espaços urbanos, com as cidades, enfim. E um dos que mais se relaciona de fato, peraí que tem gente querendo entrar na sala, é a arquitetura, né? Porque a gente vê, enfim, o espaço urbano ele é constituído justamente pela arquitetura, né? Ele se faz presente através da arquitetura. Não só pelos aspectos específicos da arquitetura, mas também o que a gente chama de processo de urbanização, que é de organização da cidade, né? Que é o planejamento da cidade, enfim. E daí hoje eu trouxe algumas. Eu fiquei pensando, né, na verdade, como apresentar para vocês essa forma de manifestação artística, né, da arquitetura. Que, enfim, daria pra gente abordar ela de várias maneiras. Eu cheguei a fazer uma introdução na última aula sobre alguns aspectos mais subjetivos mesmo, né? Da relação dos prédios com nós, enfim. E daí eu pensei que seria interessante, na verdade, partir do que, a, do que a gente já conhece e daquilo que a gente vê constantemente no dia a dia, enfim. Que seria justamente quais as arquiteturas presentes na cidade de Belo Horizonte. As principais, na verdade, né? As principais, vamos dizer assim, os principais estilos arquitetônicos presentes na cidade de BH. Acho que vai ser bem interessante porque quando a gente, enfim, transita pela cidade, a gente vê todos os prédios, sobretudo os mais históricos, né? Eu não vou entrar tanto nos estilos arquitetônicos mais recentes, eu vou entrar nos que são mais próprios do século XX. Quando a gente chega e passa pela cidade, a gente vê vários prédios e acho que a gente não consegue, às vezes, identificar exatamente qual é a unidade, vamos dizer assim, estilística de cada um. Porque, enfim, eu acho que o próprio conhecimento da arquitetura ela é muito restrita, assim, né? A gente não vê isso com muita facilidade. É muito elitista também, né? Muito distante da nossa realidade. Então, eu queria trazer um pouco isso pra gente agora, pra gente também conhecer mesmo a história, e daí a gente também pode partir de uma discussão do porquê a gente não conhecia, enfim, sobre cada prédio desse, né? Como eles se apresentam pra gente. Eu vou compartilhar a tela, daí vocês me falam se vocês estão vendo. Peraí. Pronto. Vocês conseguem ver? Deixa eu colocar aqui no modo Sim. de visualização. Ok. Pera. Conseguem ver? Sim. Perfeito. Pera. Sim. Deixa eu só tentar, na verdade, aqui colocar isso em modo de leitura, que eu acho que fica mais fácil. Pronto. Então, eu queria partir justamente, né, da arquitetura de BH e dos principais estilos arquitetônicos que a gente encontra nessa capital mineira, que, na verdade, eu não diria não os principais em quantidade de prédios, porque eles são poucos mesmo, mas os principais no sentido de prédios
que são históricos e que a gente esbarra neles o tempo todo, que a gente entra neles o tempo todo e a gente nunca soube exatamente porque eles tinham determinada configuração de janelas, de vitrais, de portas, enfim. E quando a gente pensa, na verdade, na arquitetura, eu poderia, como eu falei no início, fazer várias abordagens, mostrar para vocês várias maneiras como ela se apresenta para a gente, né? Porque é uma das manifestações artísticas mais antigas, de fato, né? Acho que assim como a pintura, quando os seres humanos de, enfim, milênios atrás pegaram a mão, passaram em um pigmento ou sangue e colocaram na parede, e aquilo ficou registrado, a arquitetura também ficou registrada quando as pessoas empilhavam pedras enormes e faziam daquilo um monumento, né? E justamente a arquitetura, a palavra arquitetura, ela vem disso, né? É a junção das palavras de origem grega arche, que significa primeiro, o principal, e tecton, que quer dizer construção. Então seria uma construção inicial, uma construção principal, primordial, não é? E que eu acho que isso é muito interessante, inclusive, para a gente ver como uma manifestação que ela foi muito espontânea do ser humano, né? De perceber em si a capacidade de moldar a natureza, né? Vamos dizer assim, de transformar a natureza de um modo utilitário, de um modo até estético, né? Ô, Júlia, Oi. eu estava vendo um documentário outro dia na televisão e eles descobriram, foi até uma pessoa que estava cuidando lá desse lugar, Uhum. um morador lá, ele descobriu uma ponte, ela é uma ponte e, ao mesmo tempo, ela é um túnel feito por escravos Sim. com pedras. E não tem mais nada, são só pedras, uma sobreposta à outra, assim, mas você tem que ver que coisa mais linda, muito bonita. Estava dentro de uma mata fechada. Então, ele andando por lá, ele começou a olhar umas pedras e foi tirando o mato, e é muito bonito, sabe? É assim, Sim. uma coisa que você fala, não, isso aqui foi um arquiteto mesmo que fez, e foram os escravos que fizeram. Isso foi Muito aqui no linda. Brasil, inclusive? Sim, Uhum. eu não sei se é na Chapada Diamantina, ou se é do Veadeiros, é para Uhum. aqueles lados ali. É muito, Muito linda. é muito interessante que tem algumas. Enfim, eu acho que a gente pode pensar, inclusive, em várias questões, assim, desde isso, porque muitas das coisas, inclusive, que foram construídas, não coisas mesmo, mas estruturas, tinha também uma questão utilitária muito forte, que era justamente para conseguir criar caminhos de fuga, né? Uhum, Dos negros escravos e que eles eram libertos e levados até o quilombo, assim. Isso é sim. muito, inclusive, fantástico, porque, na verdade, a gente também vê não só exemplos disso, assim, mas vários exemplos, inclusive, de arquiteturas que foram feitos por... a gente tem os exemplos das arquiteturas incas, né, do período pré-colombiano, Uhum, assim, que são arquiteturas monumentais e que são também muito símbolo de resistência, né? Tipo, inclusive de proteção também, porque tem isso, né? As construções, os muros, às vezes eles separam para, na verdade, afastar as pessoas e às vezes eles são proteção também, né? Isso é bem uhum. interessante. Eu achei muito interessante ele, porque
o guia estava levando o repórter e falou, olha, você está passando... E um pedaço bem grande tinha umas pedras calçando até chegar a essa ponte. E Sim. depois também. Então, quer dizer, ela estava bem protegida ali para não desmoronar e como ela está intacta até hoje. Não. Porque o revestimento daquelas pedras Uhum. não deixou que a água viesse, né? E levasse as outras. Gente, Muito bonitas as pedras. o ser humano é capaz de coisas incríveis. E ele seria capaz de muito mais, inclusive se ele tivesse mais condições materiais, né? Para fazer. Sim, é verdade. É muito interessante isso. Gente, eu estou apresentando agora para vocês um dos primeiros, são um de 3. Serão 3 estilos que eu vou abordar, justamente porque a gente não tem muito tempo. E também para não ficar cansativo, né? Porque eu não pretendo me aprofundar para que vocês decorem as coisas. Eu quero muito mais apresentar para vocês de uma forma mais atraente, né? As possibilidades, na verdade, a história, né? Eu diria, a arquitetura histórica de BH, para depois disso a gente também poder passar mais para as arquiteturas contemporâneas, para os arquitetos contemporâneos, para a gente desenvolver e conhecer cada um dos arquitetos que foram parte também, sobretudo, da história da arquitetura no Brasil. E por que é importante a gente também conhecer esses estilos mais tradicionais, vamos dizer assim? Justamente porque esses arquitetos depois eles buscam romper com isso. E aí a gente vai depois ver se eles conseguem de fato ou não. O primeiro estilo que eu queria apresentar para vocês, o estilo arquitetônico, é o eclético. E como o nome já diz, né? O estilo arquitetônico... Opa, perdão. Acho que... Pronto. O estilo arquitetônico eclético, ele parte muito de uma junção de várias referências, de várias características, né, presentes no estilo de arquitetura barroca, neoclássica, gótica, clássica, e, enfim, tudo isso junto faz parte, compõe o estilo eclético, né? E esse estilo ele foi muito presente justamente na reurbanização de grandes cidades brasileiras, né? Após a Revolução Industrial, e ele teve também um papel muito importante na fundação de Belo Horizonte, assim, vamos dizer. Papel importante eu digo no sentido de que a fundação de Belo Horizonte, né, que é uma cidade planejada, parte dela, né, foi planejada. Muitos desses prédios eles foram construídos com esse estilo. E a gente pode identificar, inclusive, algumas características, assim, né? Que vocês vão notar nesses prédios que eu vou apresentar para vocês. Que são as fachadas decoradas com linhas, muitos ornamentos. O que seriam esses ornamentos? Sabe quando a gente faz umas decorações, assim? Me fugiu agora a palavra exatamente, assim, firulas, né? Umas firulas, que são bem detalhísticos, né? Bastantes detalhes, algumas, tá presente também umas formas quadradas, muito retangular, pilastras, paredes com cores diferentes, tudo isso misturado. Portas e janelas também cheias de detalhes, cheias de firulas, decoradas e tal. E, enfim, a gente encontra isso também muito presente nos prédios antigos da Praça da Liberdade, né? Vocês identificam qual é esse prédio? Esse daqui, na verdade, já está escrito aqui, né? É a Serraria Souza Pinto. Fica pertinho do viaduto, debaixo do viaduto de Santa Teresa, né? E ele faz parte do estilo eclético, né? A gente vê aqui os ornamentos, as
as linhas bastante retangulares, bastante quadradas, uma tentativa, aqui também colunas, né? As janelas também bastante ornamentadas, aqui também a gente tem em cima bastante ornamentos, as linhas, né? Bastante acentuadas, enfim. Aqui a gente tem o Palácio da Justiça. Não sei se vocês conhecem. É muito interessante, na verdade, porque cada um desses prédios a gente esbarra com eles o tempo todo quando a gente está andando pelo centro. E por que pelo centro, inclusive, né? Porque o centro ele foi planejado. Então, é onde justamente a gente encontra os prédios mais antigos, né? Que são os prédios do estilo eclético. Aí aqui a gente também nota os ornamentos, várias colunas, linhas horizontais também que formam essas quinas dos prédios bastante retangulares. Então, ao mesmo tempo que a gente tem linhas retas bastante acentuadas, a gente tem as colunas repletas de ornamentos orgânicos. E isso é muito característico, né, desse... Espera que tem gente querendo entrar na chamada. Isso é muito característico desse estilo, justamente que é a mistura de várias coisas, de vários elementos que a gente normalmente teria dificuldade de imaginar num mesmo prédio, assim. Alguém conhece esse prédio? Também? Instituto de Educação? Esse é lá na Afonso Pena, não é de música? Aham, o Conservatório Mineiro de Música. É da UFMG, inclusive. Também é um prédio eclético, né? Do estilo eclético, que também tem vários ornamentos aqui, né? Colunas, formas retangulares, quadrados, linhas bastante acentuadas também. A gente também vê o mesmo estilo também no muro, bem baixinho. Também faz parte desse estilo. Essa igreja, eu acho ela fantástica. Fantástica. É a... Opa. São José. Isso, a igreja São José. Eu sempre... Ai, peraí, que eu tô com dificuldade de conseguir conciliar. Agora ela está muito bonita. Ela está muito mais bonita do que ela era antes. Agora você vê o estilo dela mesmo, que antes ela estava como qualquer outra. Mas essas cores aí deu um destaque. Ela chama muito muita atenção. Muita atenção. Eu tenho foto dela antiga. Né? Depois manda no grupo, inclusive, porque... Ô, professor, você só me dá um tempo depois de pegar, porque tá guardado em cima do guarda-roupa, meu filho foi batizado aí. Ó. Já tem o quê? Ele tá com 29 anos. Antes ela não era bonita assim, não. Sim. Isso é muito interessante, inclusive, que a gente vai ver isso. Acontece com muitos lugares, na verdade. Isso é uma coisa que acontece na arte como um todo, né? Quando a gente pensa nas obras de arte, né? A gente necessariamente, para a gente conhecer uma obra de arte, ela tem que ser preservada. E isso, às vezes, passa, inclusive, por reforma. Então, muitas coisas... O Museu da Moda é um exemplo disso também. Muitos prédios eles passaram por reformas, algumas reformas que conseguiram manter bastante das suas características originais e outras que, enfim, tiveram de reformar completamente o prédio porque, do contrário, ele iria desabar, assim. Mas eu acho que ela estava sendo construída ainda. Pois é. Ela aqui... Você sabe mais ou menos que ano que ela foi construída? Não, mas ela, na verdade, é um prédio histórico bastante antigo. Eu não sei exatamente qual o ano. Mas... Que assim, na época na frente, sabe? Era só, era terra, não tinha esse calçamento, essa calçada que ela tem na frente, não tem nada. Vou ver se eu acho aqui. Peraí, tá? Vai dando aula aí que eu vou escutando e vou procurar. Perfeito, manda depois no grupo.
Mas é bem interessante, inclusive, essa igreja também, porque ela se diferencia um pouco dos outros prédios, porque todos têm uma cor bem pastel, né? Uma cor bem clara, e ela que salta os olhos completamente, justamente pelas cores, assim. E que não quebra, tipo assim, se no caso as cores elas terem sido adicionadas durante a reforma, também não rompe com o estilo eclético, né? Justamente porque é isso, porque é uma mistura de vários estilos que, de certa forma, existem todos juntos de uma forma bem pacífica, assim, eu diria. Mas a primeira vez, inclusive, que eu vi essa igreja, eu pensei Willy Wonka, assim, primeira vez. Bastante fantástica fábrica de chocolate. Mas também faz parte do estilo eclético. Outro estilo importante, que eu particularmente acho bem interessante, é o Art Deco. Que, enfim, está presente em vários prédios por BH. Esse é o Cine Teatro, né? Ele... Gente, querendo entrar na chamada. Pronto. Mas o Art Deco, ele foi um movimento artístico, assim, que ganhou força muito nos anos 20, né? Ele foi fortemente ligado justamente à consolidação de Belo Horizonte como, entre aspas, cidade futurística, assim. E é um... Vocês não vão rir de mim, não, tá? Ah, não, com certeza. Depois aparece aí com a imagem, por favor. Tá, vou mandar lá no grupo. Por favor. Você mandou? Quando você mandar, você me avisa. Vou mandar agora. Ok. E o Art Deco, ele tem muito essa ostentação, né? Um grande objetivo do Art Deco é justamente remeter ao luxo, né? Ele é considerado um estilo, na época ele foi considerado um estilo ultramoderno e funcional, assim, com um apelo estético muito grande. Então ele transcende justamente, ele ultrapassa o que seria considerado utilitário, né? Porque ele quer impressionar mesmo, né? Visualmente. E também está presente nos automóveis, nos objetos de decoração. Tipo, o Art Deco ele é um estilo que ele estava muito historicamente ligado à burguesia, à ascensão da burguesia também, né? E por isso também a gente vê isso muito presente em objetos industriais também, né? Que estão presentes dentro da casa. Então não está só na fachada do prédio, também está dentro, está nas luminárias, está nas mesas. É bem, bem interessante, assim. E ele se caracteriza pelas quinas arredondadas, as linhas circulares. Se no ecletismo, né, a gente tinha, então, linhas retas, retângulos, quadrados, de vez em quando uns ornamentos, né? No Art Deco é bastante orgânico, bastante redondo. Com formas, às vezes, pontiagudas, vitrais. Acho que ele bebe também bastante também no estilo neogótico também, no sentido dos vitrais e dessas formas pontiagudas, assim. Mas aí ele ultrapassa também, né? O que seria considerado o estilo neogótico, porque ele tem cores chamativas, bastante formas geométricas, enfim. E alguns prédios que são bem característicos disso é o Cine Teatro, o Minas Tênis Clube, Colégio Santo Agostinho, Santa Casa, Viaduto Santa Teresa também é um exemplo, o Edifício Acaiaca, e também está presente em alguns desenhos da Praça Raul Soares, né? Esse aqui é o Cine Teatro Brasil, o Valurec. E aqui a gente nota, por exemplo, os vitrais. O prédio, ele é redondo, né? Isso aqui é bem interessante. A fachada do prédio é redonda. Que também tem bastante... Você encontra cores muito fortes, muito chamativas nos próprios vitrais, né?
Deixa eu passar aqui. Santo Agostinho também, formas redondas aqui, também a fachada do prédio, bastante redonda, circular, né? Cores fortes, um vitral aqui também na lateral. O vitral é justamente quando você faz você pega vários vidros coloridos e você tenta compor alguma imagem, assim, nem que seja só, enfim, geométrico, né? Mas em alguns casos, inclusive, tem vitrais que formam imagens, assim. Você encontra isso muito nas igrejas mais antigas também. Cores bastante chamativas também. Oi. Para o meu gosto, eu gosto mais da arquitetura tipo a Serraria Souza Pinto. Ela tem riqueza de detalhes. Essas Aham. aí, para mim, para o meu gosto, eu não gosto, Professora, não. Oi. Alguém me chamou? mandei lá. Ah, perfeito. Vou olhar aqui. Nossa, não tem nada a ver com a igreja de hoje. Nada. Sim, é verdade. Ela era bem mais simples, assim, no sentido de cores, né? Tipo, não dá pra ver muito o prédio em si, mas pelas cores dá pra ver que mudou completamente. Não tem nada a ver com a igreja de hoje. Mas sobre a arquitetura, quem foi que comentou antes, inclusive? Eu estava falando que eu gosto mais do estilo Ah, sim. da Serraria Souza Pinto. Aquele Aham. estilo eu acho muito mais bonito. Uhum. Tem muito mais detalhes, né? Mesmo as cores sendo em tons pastéis, elas dão você olha para a serraria, igual você estava mostrando aí, ela te Uhum. dá uma paz. Isso aí te dá um ar de confusão, uma coisa assim esquisita. Olha aí que você vê, olha que Sim. lindo. É, Olha. é interessante que eu penso justamente o contrário. Eu sinto que esses do Art Deco, eles são mais sucintos, assim, sabe? Tipo, mais sintéticos, mais resumidos. Eu sinto que esses dão um ar muito mais pesado. Parece que o prédio ele é pesado em si, sabe? Justamente porque ele tem muito ornamento, né? Aqui na fachada. Mas é bem interessante isso, inclusive, porque, enfim, tem tudo a ver com. É uma manifestação artística, né? E justamente por isso a gente percebe e as sensações elas podem ser muito diferentes assim entre si. É verdade. Esse daqui é o viaduto Santa Teresa também, que Sou tem essa. apaixonada por esse viaduto. Ah, é lindo demais. Ele é E muito lindo. Ele é uhum, muito lindo. sobretudo à noite, eu também acho. Na verdade, à Uhum. tardezinha. Vocês conseguem identificar por que ele é Art Deco, inclusive? Alguns Júlia, elementos. Oi. eu já atravessei muito em cima desse Desse. círculo. Aham. Nossa, A eu gente tenho andava aí, quando era moleque, a gente misericórdia, eu morro de atravessava medo. aqui em cima aqui. Nossa, eu morro de medo. Ê, Paulo! Eu tenho vertigem. Travesso não tá aquele tanto, hein? Já fui da pá virada. Gente, Era muito bom. esse viaduto, ele é maravilhoso, assim, tipo. Inclusive, muita gente até hoje ainda atravessa esse arco aqui, né? Andando aqui por cima. Tem muita gente que passa em cima ainda. Exatamente. Ele. Esse viaduto, ele se caracteriza como Art Deco pelo esse arco, né, em si também, que é um arco de uma curva bastante acentuada, mas principalmente pelas luminárias que fazem parte do viaduto, né? As luminárias são de Art Deco, né, desses ornamentos bastante orgânicos, que lembra às vezes formas florais, né? O Art Deco ele é bastante feliz, eu diria. E, e por isso que o viaduto ele é considerado como Art Deco. Aqui também tem, né? Tipo, essas mesmas formas nessa mureta. O edifício Akayaka também, que é considerado Art Deco. Ainda que eu ache ele, o mais desses que eu tô apresentando para vocês, o mais
tímido nesse estilo, né? A gente vai notar mais nesse não é escultura, gente, nossa, perdi a palavra. Mais nessa imagem aqui que é feita. Um busto? Porque na verdade eu tô procurando a palavra específica para esse tipo de escultura, que ela é feita quase como uma retirada de matéria, né? Depois, quando eu lembrar a palavra. Professora, Oi. mas esse edifício aí, ele é muito suntuoso. Como você disse, é uma ostentação, muito luxo. Que olha para você ver, você não vê nada além dessa estátua aí. Sim. Você mira nessa estátua e seus olhos ficam fixos aí. Pelo menos eu, quando vou ao centro, sempre me chama atenção isso daí. Sim, total. Muito bacana. Muito bacana. O que eu acho que ele é mais, eu diria, tímido dos outros é pelos elementos mesmo, pelos elementos que a gente poderia identificar muito próprios mesmo do Art Deco. Então, a gente identificaria justamente por essa figura, por um certo arredondamento, né, do prédio, ainda que ele não ele não é redondo até o final. E aqui em cima, na verdade, eu peguei uma imagem que não dá para mostrar muito, mas aqui em cima também ele é muito bem trabalhado nos mesmos elementos redondos, orgânicos, que também são esses adornos que são muito próprios desse estilo, assim. Aqui ele também tem um pouco de arredondamento também, mas ele é bem, eu diria, mais tímido mesmo. Mas ele é bastante... Não tem prédio? Como... Professora, que prédio que é esse? Esse aqui é o Acaiaca. Ah, tá. Fica no centro. Ele fica relativamente... Na Afonso Pena. Na Afonso Pena. Isso. Fica relativamente perto do... Em frente à igreja de São José. Isso. Espírito Santo. Exatamente. Espírito Santo com Afonso Pena e Tupinambás. Exatamente. Eu adoro que vocês lembram os nomes de rua, gente. Sou péssima. Professor, já entrou lá dentro? Nunca. Sou doida. Doida pra entrar. Eu entrei no Otton. Antes dele Esse fechar. prédio, eu entrei nesse prédio uma vez, quando eu trabalhava, tem muitos anos. Uhum. Esse prédio, ele é todo original. O bebedouro dele é como se fosse essas pias de hoje, tradicional de hoje. Uhum. É o bebedouro lá dentro. Isso já tem muitos anos. Ele é feito de marfim de elefante. Só pra você ter ideia. O piso dele, todos os andares deles é de mármore original vindo de fora do Brasil. Ele é todo original, esse prédio. Muito bonito. Nossa, é lindo. Exato. Isso eu acho que... É por isso que ele é Art Deco. Exatamente. Justamente pela arquitetura do interior. Muito obrigada, gente. Acho maravilhoso que vocês conseguem pegar o que é de melhor em cada prédio, inclusive, assim. Porque isso é muito próprio. É um prédio histórico, na verdade, né? De BH também. E ele era um dos prédios que eram parte, inclusive, de receber as pessoas mais importantes politicamente, economicamente, assim como o Otton foi em algum momento, e deixou de ser até o ponto de falir, né, e ser fechado, assim. O Otton Palace, que também fica no centro. Agora ele já foi vendido, professora. Pois é, mas até agora também continua vazio, assim. Inclusive, ele foi vendido pro filho de um ex-patrão do meu pai, daquele Lucianinho. E tu sabe o que vai virar lá? Não, ainda não sei, não. Acho que ele foi comprado por, não sei se é por 30 ou 40 milhões de reais. Não. Eu achava uma tristeza que toda hora passava lá na frente do Otton, aquele trem enorme, enorme, cheio de quarto, e a galera em situação de rua tendo de dormir. Mas não foi só ele que fechou, não. O único que ficou aberto foi aquele do Rio. Uhum. Peraí, o único hotel que tu diz?
Fala assim do Otton Palace, entendeu? Sim. Da rede. Eu acho que o único que ficou aberto foi o do Rio. Eu acho que eles não faliram, não. Acho que eles que fecharam mesmo. Esse, na verdade, de BH, eu acho que eles fecharam justamente porque ele não estava dando grana, assim, né? Entendi. A empresa, ela continua existindo, provavelmente, mas ele não estava sendo tão rentável quanto ele era antes. Sabe que eu fico olhando, sabe? Como que as coisas vão mudando ao longo dos anos, dos prazos. Nossa, que esse hotel já... Inclusive, o pai do meu filho trabalhou aí quando a gente namorava. Nossa, ele ganhava dinheiro demais aí, No mas Otton ou no muito dinheiro mesmo. Acaiaca? No Otton. Ah, sim. Nossa, Mas o preço da diária lá é um absurdo, né? Era? Nossa, ele ganhava... É um absurdo. Ele ganhava dinheiro demais, ele trabalhava de garçom e na época, nossa, só de gorjeta que ele ganhava por semana e por dia, nossa senhora. A diária lá era um absurdo, era caro demais. Era? Exatamente. E a vista era linda. Foi falindo, aí não teve jeito. Nossa, eu lembro um dia que eu passei aqueles menudos, tava hospedado aí, essa Afonso Pena, a gente não tinha como você passar. Pois é. O que se tornou um dos hotéis mais importantes agora também, nesse sentido de receber grandes personalidades, pessoas, é o Minas. Ah, esqueci o nome. Acho que é Hotel Minas. Ouro Minas? Ouro Minas, isso. Que fica lá perto do Minas Shopping também. Direto seleção de... Enfim, os times, os jogadores ficam todos lá hospedados, né? A seleção brasileira ficou lá. Lá e é incrível, porque você passa de fora e ele não tem esse apelo visual. A gente vai chegar mais pra frente, inclusive. Porque o Ouro Minas é um prédio mais contemporâneo, assim, em arquitetura. Ele não tem esse apelo visual que tem, por exemplo, o Acaiaca ou o Otton. Ele tem outro objetivo, assim, né? Vamos dizer, estético. Esse é o último estilo que eu trouxe para vocês hoje, que é o modernista, que ele é um estilo que, na verdade, é impossível da gente falar dele sem pensar meio que automaticamente no Niemeyer, assim. E ele é um estilo desses que eu mostrei para vocês, o mais recente também, porque ele foi... O seu auge, eu diria que foi nos anos 50, assim. E ele foi considerado na época, inclusive, um estilo super revolucionário e que é referência, inclusive, para muitos arquitetos até hoje. E umas 5 características assim que eu poderia dizer que são as mais, talvez mais características, enfim, mais específicas mesmo desse estilo, é a fachada livre. São as janelas em fita, que são essas janelas em série, assim, vamos dizer. Os pilotis, que eu vou mostrar mais pra frente. Terraço, jardim e a planta livre. Enfim, vários aspectos mais específicos, assim, mas que eu vou mostrar pra vocês, apresentar nos prédios e vai fazer sentido, assim. E o objetivo era justamente fazer com que as edificações, ao contrário inclusive do que eu cheguei a comentar, que eu sentia muito que os edifícios do estilo eclético eram mais pesados, o objetivo do estilo modernista era fazer com que esses prédios dessem a leve sensação de que eles eram... que eles quase flutuavam, né? Como se eles, inclusive, não fossem gigantes de concreto, né? Que eles fossem bem leves, assim. Enfim, então a gente vê também as rampas no lugar de escadas, algumas curvas e retas, tudo isso também convivendo, vamos dizer assim, em harmonia, entre aspas, né? E aqui em BH, inclusive, a gente tem alguns prédios que foram desenhados pelo Oscar Niemeyer. E um dos prédios mais célebres daqui também foram obra dele na época em que o Juscelino Kubitschek era prefeito daqui, né? Isso foi nos anos 40. E aí ele Casa do Baile. Exatamente. Aí ele convidou o Niemeyer para fazer o projeto do conjunto arquitetônico da Pampulha, né?
que inclui inclusive a Casa do Baile. E foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade também pela Unesco em 2016. Essa Casa do Baile lá ainda funciona ainda? Ela funciona, na verdade, como uma galeria, né? Atualmente. Tá. É bem de vez em quando, na verdade, eu não sei agora como é que tá, mas até pouco tempo atrás, na verdade, até pouco tempo atrás não, antes da pandemia, aconteciam exposições interessantes por lá, assim. E ela é mantida até hoje, né? Tipo, não sei se, acho que provavelmente já tá aberto para visitação, né? Do jeito que tá abrindo tudo. E, enfim, na verdade, o estilo arquitetônico modernista, o próprio nome já diz que o intuito é modernizar também, né? De transformar a região, nesse caso a região da Pampulha, num espaço que, ao você andar, você sente que você está indo em direção ao futuro, à modernização, à industrialização, enfim. E daí tem também o Yacht Golf Club, né, que é o Yacht Tênis Club atualmente. Tem a Igreja São Francisco, que é a igrejinha da Pampulha, né? Tem o Palácio das Artes, o edifício JK, que o próprio nome já fala também, que foi o edifício, que, enfim, justamente pelo estilo modernista ter sido muito forte durante o governo do Juscelino Kubitschek, a gente tem um edifício chamado JK. A Faculdade de Direito da UFMG. Oi. Também. Ô, Júlia, tem também o Museu de Arte da Pampulha também, que o prédio é lindo. Ah, sim, exato. Ele Nossa. É muito lindo. E ele é lindo por dentro também. Eu acho ele maravilhoso. Tem a casa do JK, que é interessante também. Que ela também fica ali na Pampulha, fica pertinho da Casa do Baile. Ô, Júlia, Oi. o conjunto da cidade administrativa entra no modernismo? Conjunto eu acredito que ela é posterior. Depois eu tenho que procurar, inclusive, qual é o estilo específico dela, porque... A cidade administrativa? Sim. Porque lá tem um prédio que você olha assim e parece que ele está flutuando. Coisa mais louca. Pois é, eu tenho que ver, inclusive, quem foi que construiu, porque muitos arquitetos até hoje, eles usam alguns dos, vamos dizer assim, das inovações, entre aspas, do estilo modernista, e toma para si e modifica algumas coisas. Então, é provável que ele tenha professor, Oi. É o Niemeyer mesmo, é ele mesmo. Ele que fez o projeto, um prédio é Minas e o outro é Gerais. Entendeu? Mas é ele mesmo que é o autor do projeto então... de lá. Então sem Mas dúvida assim, é ele. Isso é muito importante, na verdade, quando a gente vai ver um prédio, a gente vai identificar muito o estilo pela pessoa que projetou ele. Justamente porque, enfim, cada arquiteto ele tem um estilo muito próprio e a gente vai perceber isso quando a gente for conhecer alguns deles, como Niemeyer, como a Lígia também, ela vai ser interessante. Ela tem uns projetos bem, muito próprios, assim, do estilo dela. Aqui também é um prédio do projetado, na verdade, esse daqui não foi pelo Niemeyer, perdão. Mas ele também é do estilo modernista, justamente por essas formas retas e curvas que a gente vê aqui nesses ornamentos, na verdade, que tem na fachada, que faz parte da fachada. Tem algumas coisas que as pessoas elas apontam muito como uma particularidade do estilo modernista, que seria um maior utilitarismo, né, nas formas. Quase como se nem tudo está lá por acaso.
ainda que a gente veja muitas coisas, como por exemplo essa fachada, estando lá assim por um acaso. Mas talvez eu diria que ele é mais sintético justamente nos próprios ornamentos, assim, né? Sem ser muito carregado visualmente, né? Como, por exemplo, a gente vê mais presente no estilo eclético e no Art Deco também. Esse aqui é o Palácio das Artes, que inclusive é bem interessante, rola exposição maravilhosa por lá. Essa é a reitoria da UFMG, inclusive. Não sei se todos já foram lá, mas também é um prédio modernista. Aqui não dá para visualizar muito bem, mas uma das características mais presentes, inclusive, no estilo modernista, é esses vãos livres que tem debaixo dos prédios. E eles fazem isso para dar aquela falsa impressão de que o prédio ele é levíssimo, que ele não pesa nada. E a reitoria tem isso, ela tem um vão livre aqui. A gente encontra isso também no MASP, por exemplo, né? Não sei se alguém já foi em São Paulo, mas o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, ele é famosíssimo por ter o vão debaixo do prédio, ele todo livre. Aqui na reitoria, na verdade, ela tem um certo limite que aqui já começa, esse prédio ele já fica conectado com o prédio de baixo. O MASP não, o vão é todo livre. E lá acontecem, inclusive, bastantes apresentações culturais e tal. É bem interessante. Aqui é a Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais também. E ela tem essas formas arredondadas aqui na fachada também. O que a gente chama, né, das janelas em fita, que são essas janelas todas que se seguem umas às outras, sem interrupção. E aqui também, né, também tem as portas. Para além disso, também se segue... Pera, que tem gente tentando entrar na chamada. Não. Que a chamada vai terminar em 10 minutos, então vou tentar concluir. Enfim, essas fachadas bastante repletas de vidro. E isso é muito, inclusive, útil justamente também para aquela sensação de leveza, para que não seja, inclusive, todo um vão, toda uma área preenchida por concreto. Então, você coloca... O que você faz? Você, na verdade, vai dividindo o peso em colunas que são bastante reforçadas e preenche o espaço restante com bastante vidro, que cria essa sensação mesmo de leveza no prédio, assim. São prédios muito bem projetados para isso, inclusive. Aqui também temos o prédio JK, e ele é todo feito... Aqui dá para ter um zoom, inclusive, das janelas, assim, mas as janelas também todas se seguem em fita, umas às outras. Exceto aqui nessa parte que provavelmente deve ser por uma questão mais estrutural mesmo, né? Mas é um prédio que ele praticamente todo, vamos dizer assim, a fachada mesmo do prédio, ela é toda de vidro, né? Você raramente vê concreto, apenas aqui em alguns detalhes, assim. E é um prédio bem simples, não tem muitos ornamentos também. Tu não vê muitas colunas no estilo coríntio, né? Como a gente encontrava, por exemplo, no estilo eclético. Não tem esse apelo visual com os vitrais, com os ornamentos que a gente encontra no estilo Art Deco. Nesse sentido, ele é mais utilitarista mesmo, né? E traz esse aspecto justamente de modernidade, porque ele brinca também com outros materiais, como é o metal e o vidro. Peraí, deixa eu ver. E
Esse aqui é o último slide que eu tinha Ô, para mostrar Júlia, para vocês. Oi. o JK, ele é completamente diferente do Akayaka, né? Que o Akayaka é um estilo mais romântico, um estilo mais assim. Acolhedor, de certa forma, mas. Sim, sim. E esse JK é o mais tranquilo do povão, como se diz, né? É assim, Nossa, não estou sabendo explicar. Eu acho que eu entendi. Pelo menos assim, a impressão que eu tenho é muito que o edifício Akayaka, assim, pelo estilo Art Deco, ele é muito de impressionar a gente, né? De que Sim, isso. momentaneamente a gente se sinta num filme. Sobretudo quando a gente Uhum. está dentro desses prédios, né? Mais Elaborados, né? de ostentação e tal. A gente se sente num filme, num momento que é muito particular e que a gente não vai ver todo dia. E é por É. isso, inclusive, que a gente encontra muito em hotéis, que é para impressionar você e fazer uma ruptura com a sua rotina, de para que naquele momento você se sinta a pessoa mais maravilhosa do mundo, pagando horrores. Uhum. Isso. E o JK é mais E já o utilitarismo. JK é mais Pagando tranquilo. horrores foi ótimo, viu, Júlia? Eu não tenho dinheiro para isso, não. Professora, já que você disse que é o último slide, você viu as fotos que eu te enviei No WhatsApp? no particular? Eita, Não, é acho que uma não. viagem que eu fiz para São Luís, no Maranhão, e eu fiquei impressionada com a arte do lugar, um museu de artes visuais. Eu nunca tinha visto. Uhum. Maravilhosíssima. E eu mandei umas fotos para você Ah, eu vou lá no procurar depois, particular. porque às vezes eu perco as imagens. Entendi. Mas eu vou adorar, inclusive, ver as fotos. Sobretudo das arquiteturas, se for o caso também. Ah, posso mandar. Tem lindíssimas. Ah, eu quero. Lindíssimas. Mando sim. Gente, inclusive, esses foram os 3 estilos que eu busquei apresentar para vocês hoje, que são estilos históricos e que a gente encontra o tempo todo também em BH. Acho que é bem interessante porque daí tem uma dinâmica que eu acho maravilhosa, que a partir desse momento vocês vão começar a reparar nas coisas, nos prédios e tentar caçar cada um desses elementos e tentar descobrir, tipo assim, cara, é um modernista, é um eclético, é um art déco. E aí, inclusive, eu lanço um desafio pra galera que vai sexta-feira lá no CCBB. Quem for no CCBB depois e quiser me mandar como se fosse uma charada, tipo assim, identifiquei, CCBB é uma dessas. Ele é uma desses estilos. Identificar, me mandar e me falar por quê. O porquê é importante para, inclusive, vocês exercitarem, tipo, o que seria a característica de cada um. Mas é só um exercício, assim, que eu tô sugerindo para vocês, que eu acho que seria bem divertido, inclusive. Mas eu não vou colocar como obrigatório justamente porque nem todo mundo vai. E é isso, é mais para ser uma charada, assim, para vocês. Inter- Oi. Interessante, Júlia, que você mostrou aí várias arquiteturas, né? E se a gente parar para prestar atenção, a grande maioria delas é do Oscar Niemeyer. Dá para a gente sentir até a evolução dele enquanto construtor, enquanto, né, arquiteto, e como que em cada etapa ele estava vivendo um momento diferente. Isso é bem interessante também, né? Sim, tem os prédios mais recentes dele que eu acho que ele é o mais sintético possível, assim, inclusive até nos desenhos de projeto, né? Ele faz uns desenhos que eles são super resumidos e eu achava muito interessante e curioso porque eu ficava, putz, velho, fica uma treta, inclusive, que é pra quem vai interpretar esses desenhos do Oscar Niemeyer depois. Verdade. E eu acho que, inclusive, seria interessante de eu depois apresentar uma aula só sobre o Oscar. Mas é isso, gente. Inclusive, tem o nosso horário.
se alguém tiver qualquer pergunta, qualquer questão, também pode ficar aqui que a gente conversa um pouquinho. Do contrário, boa noite para vocês, boa terça. E a gente se vê semana que vem. E quem for no CCBB... Boa noite, professora. Aceito fotos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Fique com Deus, pessoal. Júlia, eu vou ver se eu consigo interpretar e eu mando para você. Ô, Júlia, eu vou mandar agora para você não se perder, viu? Lá no privado. Perfeito, me manda Boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mary. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.